Bom, enfim, primeiramente, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos e para todas. Prazer enorme receber aqui vários colegas, amigos, parceiros, dessa jornada do direito digital, clientes queridos. A gente preparou com muito carinho todo o nosso time aqui do VLK, que estão aqui hoje, esse book de tendências. Eu agra- Caio, você vai fechando o microfone naquilo que for possível, por favor? Tranquilo, pode deixar. E acho que a ideia aqui, de uma forma geral, né, é que, enfim, só fazendo uma contextualização, empresas de todos os setores cada vez mais estão desafiadas a navegar nesse ambiente cada vez mais dinâmico, interconectado e regulado. E uma questão bastante relevante aqui no centro dessa revolução toda, cada vez mais a gente está diante de questões complexas que elas não apenas moldam aí o futuro do mercado, mas também elas redefinem os limites entre tecnologia, negócio, sociedade e o direito digital como um todo. E aqui a gente fala nesse contexto maior de direito digital, inteligência artificial, proteção de dados e cyber. A gente enxerga muito como um impulsionador estratégico, como sendo essencial para impulsionar os negócios, para antecipar tendências, para responder essas tendências, sempre buscando que a inovação ela seja segura, ética e alinhada às expectativas empresariais, às expectativas regulatórias e às expectativas sociais, né? Então, com essa visão, a gente preparou esse book, como eu disse, com muito carinho, explorando os temas que, na nossa opinião, eles são mais impactantes para 2025 para as empresas que buscam efetivamente consolidar a sua competitividade em um mercado global cada vez mais inovador e repleto de desafios. Vocês vão ver no e-book que a gente estruturou todos os temas com a seguinte divisão. A gente tem uma parte de tendências para 2025, depois a gente explica por que, na nossa opinião, é uma tendência. Depois a gente fala como a tendência impacta o seu negócio e depois as sugestões do VLK para cada uma dessas tendências, né? Assim, a gente procura muito, e nesse trabalho não foi diferente, que cada tema ele reflita nossa visão de que o direito ele não é uma barreira, mas é um catalisador para transformar desafios em vantagens competitivas, tá, pessoal? E eu só queria aqui fazer um ponto institucional que eu acho que traz a essência do nosso escritório, que é o nosso decálogo, e esse book de tendências, ele mostra um pouquinho dessa nossa essência do nosso decálogo em alguns pontos. Primeiro, novamente, o direito como potencializador da inovação, e vocês vão poder reparar isso no e-book. Segundo, entregas que fazem a diferença. Terceiro, antecipação de tendências e ousadia. Quarto, curiosidade e aprendizado contínuo. Cinco, design jurídico. E seis, linguagem simples, né? Então, acho que esses pontos são bastante relevantes aqui que a gente traz e queria saudar a todos ao futuro do direito digital, onde o direito ele impulsiona a inovação. Então, esse é o nosso e-book. Eu só vou abrir ele rapidamente aqui para vocês verem como navegar e depois eu passo para a nossa apresentação. Então, pessoal, vocês receberam aqui o link diretamente para o nosso e-book no nosso chat. Eu vou colar aqui novamente e vocês vão ver que logo na página, no índice, todos os temas aqui eles são clicáveis, tá? Desde a introdução, e esses são os temas: entropia digital e complexidade regulatória. E vocês podem navegar diretamente para o texto corrido, tá? Ou vocês podem ir diretamente para o sumário executivo aqui que a gente fez em relação a cada um dos temas, tá? Então, no final de cada um dos temas tem o resumo executivo com as tendências de cada um dos temas, por que é tendência, como a tendência impacta o seu negócio e as nossas sugestões em relação a cada tendência, tá? Então, dito isso, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Só deixa eu me preparar aqui o meu cockpit. Espera aí.
Pronto, agora sim. Caio, tudo certo aí, né? Gi? Sim, tudo certo. Tá bom. O índice. Então vamos lá. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma exposição dinâmica. Novamente, fiquem à vontade para fazer perguntas por meio do chat. E time VLK, Caio, Gi, fiquem à vontade para me interromper ou fazer qualquer consideração, por favor, tá? Então, o primeiro tema que a gente coloca aqui como sendo tendência é entropia digital e complexidade regulatória, né? E aqui, nesses slides, a gente traz um resumo, na nossa opinião, por que esse tema é tendência. Então, primeiro, né, a gente tem aí um volume de regulações do direito digital que continuará crescendo, trazendo uma dificuldade, na nossa opinião, de harmonizar a governança corporativa, e com isso, advogados, reguladores, cada vez mais vão precisar adotar práticas interdisciplinares para lidar com essa crescente complexidade, né? E por que isso é uma tendência, né? A gente tem um cenário de expansão regulatório marcado por planos, estratégias digitais e marcos legais no Brasil e no mundo. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, pessoal, pensando em planos, estratégias, marcos legais e regulações setoriais, a gente pega uma retrospectiva aí, Plano Nacional da Internet das Coisas, 2019, Política Nacional de Inovação, 2020, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, 2021, que agora está sendo atualizada, Estratégia Brasileira de Transformação Digital, 2022, com um ciclo até 2026. Política Nacional de Cibersegurança, a gente vai falar dela mais para frente, 2023. Estratégia Brasileira de Educação Midiática, 2023. Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Saiu a proposta do plano, a gente deve ter ainda um decreto do presidente Lula, ou nesse finalzinho do ano, ou no começo do ano que vem, a expectativa é essa. O Plano Nacional de Economia de Dados, foi aberta uma tomada de subsídios que está sendo discutida, essa tomada de subsídios, agora em 2024. Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais, lá no Conselho Nacional a gente está fazendo os GTs, a gente vai comentar sobre isso, com o planejamento para entregar até fevereiro do ano que vem os subsídios para depois ser remetido à NPD, para depois ir para o governo. Marco regulatório de IA, a gente vai falar disso mais para frente, e toda a questão de regulação de moderação de conteúdos de plataformas com a discussão no Congresso e no STF. Na União Europeia, a gente tem um festival também de normativos, o AI Act, o GDPR, o Digital Service Act, Digital Market Act, Data Governance Act, Data Act, que fazem parte aí de uma estratégia da década digital. E a grande questão, e por isso que a gente fala da entropia digital, que é esse caos digital, e a emergente complexidade regulatória. Só queria comentar aqui que, por exemplo, a União Europeia está rediscutindo toda essa questão. A Comissão Europeia ela encomendou um relatório do Mário Draghi, e esse relatório do Mário Draghi, recentemente, ele propõe uma redução da burocracia e a simplificação regulatória para fortalecer a competitividade na União Europeia. No relatório, ele traz que 60% das empresas europeias identificam a regulação como uma barreira ao investimento e 55% das pequenas e médias empresas veem a regulação como o maior desafio ao crescimento e à experimentação tecnológica. A gente não pode esquecer que no Brasil, em relação aos PLs anteriores de IA, em abril de 2024, o TCU ele realizou uma análise comparativa do impacto dos então PLs de IA em relação à estratégia brasileira de IA. E ele destacou vários riscos, porque, teoricamente, a regulação de IA não estava conversando com a estratégia brasileira de IA para o Brasil. E agora a gente precisa ver se esse texto atualizado e sancionado no Senado conversa com o futuro plano brasileiro de IA de uma forma geral. Então é por isso que a gente traz a entropia digital e a complexidade regulatória. E aqui, nesse contexto, a gente traz algumas sugestões do VLK para este assunto e para esta tendência. Quais são nossas sugestões aqui? A gente precisa de uma harmonização regulatória, né? Esse é o ponto principal. Essa harmonização regulatória é essencial para superar esses desafios. É uma questão de estratégia de coesão indispensável para eliminar redundâncias e criar soluções eficazes. As normas, regulações precisam conversar com os planos e estratégias. Políticas públicas, marcos regulatórios devem ser convergentes, isso, inclusive, entre setores, para minimizar esses conflitos, né?
E aqui a competitividade das empresas brasileiras e seu acesso às tecnologias também dependem aí de uma harmonização e de políticas internacionais e regulações internacionais que também sejam harmonizadas, né, no ambiente internacional. E aqui, como última recomendação, é fundamental o monitoramento de todos esses projetos de leis, consultas públicas, tomadas de subsídios que possam afetar os negócios de vocês, porque assim a gente consegue se antecipar a esses impactos e influenciar positivamente nos textos normativos para refletir melhor o cenário que a gente precisa para o nosso país. E essa antecipação de tendência é super relevante também para antecipar potenciais ajustes na governança e de forma gradual. Caio, Gi, demais colegas aqui do time VLK, alguma consideração? Tranquilo. Legal. O segundo ponto, eu não estou enxergando vocês, tá, Caio? Então, se você... Tranquilo, a gente interrompe aqui qualquer coisa. Vai lá. Tá bom. Então, o segundo ponto, pessoal, é, obviamente, a regulação da inteligência artificial e a governança da IA, né? E aqui, enfim, todo mundo acompanhou, a gente soltou até ontem, tá? Um documento atualizado com todo o resumo. Acho que se vocês puderem pôr aqui, Jenny, o link para o nosso documento de atualização do marco regulatório de IA brasileiro, mas assim, a tendência forte, o marco foi aprovado no Senado, né, como todo mundo acompanhou, ele vai para a Câmara dos Deputados e depois ele volta para o Senado antes de uma eventual sanção, tá? A principal discussão atual é sobre direitos autorais no treinamento de inteligência artificial, tá? E que realmente isso precisa ser melhorado na nossa perspectiva em relação ao marco de IA, tá? Então, a expectativa que a gente tem, e inclusive foi dito isso quando foi votado no Senado, que o marco regulatório de IA, ele volte para o Senado ainda no primeiro semestre de 2025, tá? Se alguém puder colocar no mudo. Tá vazando algum ruído, pessoal. Acho que foi. Então, pessoal, a tendência é que realmente a gente tenha um possível marco regulatório de IA aprovado e sancionado no primeiro semestre de 2025. Paralelamente a isso, a gente tem a política, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né, a PBIA. E todo mundo acompanhou a proposta, né, de 23 bilhões em 54 iniciativas. E claro que é uma iniciativa super relevante, pessoal, porque a gente sempre falou isso, né? Será que antes de ficar pensando em regulação de IA, a gente não tem que pensar no Brasil num plano brasileiro de IA para capacitar pessoas, para investir na indústria nacional, no desenvolvimento da IA no Brasil? Ou seja, o que nós queremos ser? Somente consumidores ou desenvolvedores de IA? Mas também a gente não pode ter um ufanismo digital, né? Porque a proposta de 23 bilhões, se a gente for pensar no custo que tem para desenvolver e para treinar grandes modelos de IA, por exemplo, ChatGPT, um aporte de recurso da OpenAI de quase 7 bilhões de dólares, enfim, o que isso é um ufanismo e o que isso realmente é um plano brasileiro de IA, né? Então tem esse contexto. Paralelamente a isso, a gente tem aí fortemente o AI Act, né? E a sua vigência, que ela é escalonada, né? Então ele foi publicado no dia 12 de julho de 2024, por exemplo, em relação aos modelos de propósito geral, o AI Act entra em vigor em 2 de agosto de 2025, né? Então, o que a União Europeia está fazendo em relação ao AI Act e sua complexidade? Por exemplo, a gente até fez um artigo específico sobre isso, os códigos de boas práticas que estão sendo desenvolvidos para provedores de modelos de inteligência artificial de uso geral, né? Acho que se vocês puderem, Jenny, colocar o link aí para o nosso... Tá tudo citado também no nosso e-book, tá, pessoal? Mas a gente vai colocando aqui também. Mas esses códigos de boas práticas, eles estão sendo desenvolvidos, por exemplo, para falar como que vai ser disposto sobre a questão de transparência dos modelos de propósito geral, quais são as regras relacionadas a direitos autorais em relação a esses modelos, como que eles vão ter que tratar os riscos sistêmicos desses modelos. Então, isso está sendo trabalhado pelo AI Office dentro da Comissão Europeia, lá na União Europeia, e saiu um primeiro draft desse código de boas práticas, e a ideia lá na União Europeia é que isso seja finalizado até abril de 2025. Então, por isso que é uma tendência
esse tema. E fora isso, também na União Europeia existe o AI Pact, né, que é uma iniciativa voluntária lançada pela Comissão Europeia para incentivar as organizações a se prepararem e a começarem a implementar o AI Act em razão da sua complexidade, né? E esse AI Pact, ele tem dois pilares, né? Um pilar em que inicialmente é aberto a todas as partes interessadas para facilitar o compartilhamento e conhecimento de como se governar a IA dentro do contexto do AI Act, e depois o segundo pilar exclusivo para os signatários do AI Pact, que aí vão ser fornecidos acesso a workshops e discussões mais aprofundadas para implementar a IA. E fora isso, é muito relevante a gente sempre lembrar que a gente deve ter uma tendência das aplicações das leis já vigentes de acordo com o uso de IA. Então, a LGPD, pessoal, óbvio, o dado pessoal tratando a IA, a LGPD é aplicável. Código de Defesa do Consumidor para relação de consumo, aquilo que não for relação de consumo, Código Civil. A gente teve aí uma decisão super relevante do STJ em relação a decisões automatizadas e a necessidade de transparência das decisões automatizadas e como essas decisões automatizadas elas podem trazer riscos em relação à discriminação, à perda de autonomia e resultados enviesados, né? Principalmente em relação a eventuais exclusões de direitos ali relacionados a pessoas que utilizam as plataformas para trabalhar, né? Então, teve já uma decisão do STJ sobre isso. A gente não pode esquecer também que a NPD ela suspendeu cautelarmente por um período a nova política de privacidade do Meta em relação a treinamento de IA. Depois ela reverteu isso quando o Meta se comprometeu a assumir determinados compromissos que a gente vai falar mais para frente. E a gente não pode esquecer também das regulamentações setoriais, né, e das fiscalizações setoriais. Por exemplo, a gente teve a Anatel cobrando uma operadora de telecom especificamente em relação à inteligência artificial e aspectos de governança da inteligência artificial. Ou seja, na nossa perspectiva, serão cada vez mais cobrados aspectos de explicabilidade, com maior transparência e rastreabilidade, frameworks que priorizem essa explicação acessível, principalmente voltados à possível revisão de decisões automatizadas e à avaliação de impacto algorítmico, que devem ser exigidos aí das organizações no contexto do risco do uso da IA, né? Então, essa questão de governança ética é bastante relevante, principalmente para transparência, redução de vieses e maior precisão no uso da IA, tá? E é por isso, né, claro, a questão de ter uma governança ética e legal de IA não é só uma questão de mitigar riscos legais, mas é uma questão de confiança no uso da IA, né? A gente aponta no nosso e-book vários relatórios que mostram, por exemplo, que 62% dos consumidores expressam preocupação com o uso da IA e 60% dizem que já ter perdido algum tipo de confiança em organizações por causa do uso da IA, né? Ou seja, embora 48% acreditam que a IA possa melhorar suas vidas, a maioria dos consumidores, 77%, enfatizam que as organizações devem ser responsáveis ao usar a inteligência artificial, né? Rony, só um tema aqui de Vai IA, lá. a gente tem, só para ficar claro, né, a aprovação do PL no Senado, agora o PL de IA do Brasil, né, vai para a Câmara dos Deputados e lá é aberto um novo momento de discussão, né? Então, há uma expectativa de que o PL ainda tenha algumas emendas, ele seja modificado no seu texto, né? Então, estamos aí no momento de olhar para o texto do PL aprovado no Senado e sugerir algumas modificações. Obviamente, ele não deve ser radicalmente alterado, porque ele já passou por fortes momentos aí de mudanças, e em razão disso também a gente tem sentido aí para 2025 um movimento de já buscar o que desse projeto de lei pode impactar dentro das organizações para tentar já ir adaptando a governança em inteligência artificial junto com proteção de dados para esse cenário dessa nova legislação que deve sair em 2025. Então a gente tem visto muito esse movimento aí de tendência para o ano que vem de ajustar os processos de governança gradualmente para a gente não ser aí surpreendido com uma lei que possa trazer um impacto, né? Então é isso, né? A lei ainda vai ser discutida na Câmara, deve passar por algumas mudanças não radicais, então pode ser um momento interessante de olhar para a governança em IA dentro da corporação, já. Legal, Caio. E nessa perspectiva, a gente traz sugestões ali baseadas em vários frameworks, incluindo
a atualização do nosso PL aprovado no Senado sobre essa governança ética de IA, né? Que aborda desde a prioridade estratégica, e tudo começa no board. A gente cada vez mais faz reuniões e workshops com o próprio board para conscientizar não só, obviamente, da importância do uso da IA para gerar eficiência, mas também da governança ética de IA. Outra questão importante é a literácia de IA. A gente precisa entender como funciona a tecnologia para poder mitigar os riscos, né? Então, esse ponto é super relevante. É óbvio, mapear as aplicações já desenvolvidas, implementadas, utilizadas, e aí a gente vem muito junto aos nossos clientes, atualizando roupa deles com perguntas específicas sobre decisões automatizadas de inteligência artificial. Isso é uma ótima oportunidade já para começar a mapear os usos da IA. Claro que qual que é o seu papel na cadeia de valor de IA, né? É super complexo, pessoal. A cadeia de valor de IA em relação aos agentes de IA, quem você é, né? Você é um implementador de IA, você é um desenvolvedor de IA, você é um importador de IA, e qual que é a sua responsabilidade em relação a isso? É muito relevante. Grau de risco, claro, vou colocar maior governança naquilo que traz de maior risco em relação ao uso da IA. Gestão de terceiros, né? E gestão de terceiros envolve desde que você esteja utilizando, por exemplo, um modelo de propósito geral. Inclusive, eu fiz um post no LinkedIn sobre um relatório de impacto que a ICO fez em cima do Microsoft Copilot, né? Então, ali eu trago várias sugestões ali de governança baseada no relatório de impacto que a ICO fez no uso do Copilot pela própria ICO, né? Então, vale a pena. É um modelo de terceiro. Qual que é a responsabilidade de quem está implementando o modelo nas suas aplicações e qual que é a responsabilidade dos modelos de propósito geral? E fora isso, né? Quando você contrata uma agência de marketing, por exemplo, né? Provavelmente ela está usando IA, né? Todas as cláusulas contratuais desse gerenciamento ali é relevante também. Acho que a Gi vai comentar isso um pouquinho mais para frente. As medidas de governança, estruturar o programa de governança, a avaliação de impacto algorítmico. A gente acabou de atualizar o nosso modelo, está super bacana. A gente fez um workshop interno, o Jean, nosso advogado aqui, conduziu esse workshop atualizado sobre a avaliação de impacto algorítmico, principalmente para as IAs de alto risco. E monitorar continuamente o programa, né? Então, essas são nossas reflexões aqui de governança. Caio, posso passar para você aqui para ir conduzindo proteção de dados? Pode. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, né? Já são 10h30 ainda, tem mais 8 temas, 10 temas, né, para a gente ver. Aqui a gente tem várias tendências para 2025, olhando para a proteção de dados, né? A gente vê, saiu aqui em outubro uma notícia dando conta de que a NPD, só para vocês terem ideia, iniciou em outubro 21 procedimentos dentro da autoridade, e nos últimos 4 anos ela tinha tratado de 15 procedimentos, ou seja, em um mês a autoridade aumentou em 50% o número de novos casos aí que ela iniciou a investigação, novos procedimentos administrativos. E para o ano que vem, a NPD vai abrir um concurso público em que ela vai ter 213 novos servidores. Então, a NPD passa de 120 pessoas para aí mais ou menos 350 pessoas com esse novo concurso. Então, também vai aí ter um aumento aí da movimentação por parte da autoridade. E aí, claro, né, a gente vê um momento aqui em que a NPD se fortalece com toda essa questão. Deve sair aí a Política Nacional de Proteção de Dados, como o Rony antecipou, ele tem participado ativamente dessa discussão lá no Conselho Nacional de Proteção de Dados, né? O Rony é um dos conselheiros lá desse CNPD. E aí uma outra questão também que a gente tem visto é que o próprio Poder Judiciário já tem também se manifestado sobre vários temas relacionados à proteção de dados. Recentemente, o STJ teve uma decisão responsabilizando o controlador em razão de um incidente de segurança com dados pessoais. E basicamente a interpretação, inclusive eles trazem um modelo interessante de responsabilidade, que eles falam lá que existem 2 modelos principais de responsabilidade, para quem é advogado, né, pessoal? O modelo de responsabilidade objetiva e o modelo de responsabilidade subjetiva, e agora eles criam nessa interpretação de atuação com aspectos de segurança da informação, uma responsabilidade proativa, né? Então, eles colocam um terceiro modelo de responsabilidade quando a gente fala de aspectos de segurança da informação. Então, as empresas teriam que proativamente conseguirem atuar para impedir ou mitigar o risco de um incidente de segurança e conseguirem demonstrar tudo o que tem sido feito para mitigar esse risco aí de que ele aconteça. A gente fala mitigar, mas se a gente for ler a decisão, é praticamente impedir, porque se um incidente de segurança acontecer, independentemente de todo o esforço que possa ter sido feito, há uma grande chance de uma responsabilização da empresa nessa visão do STJ com a qual
a gente não concorda, né? Então, reforço aí em todas essas medidas técnicas e jurídicas de segurança da informação, reforço ao papel do encarregado também para 2025, até com a própria resolução aí que saiu recentemente, resolução 18. Então, a gente vê essas tendências aí a serem discutidas no próximo ano. Um outro tema é a transferência internacional, nessa questão também, ela saiu recentemente agora, a resolução 19, a gente tem aí até agosto do próximo ano para que as organizações finalizem as suas adequações às cláusulas contratuais padrão, né? E claro, né, a gente tem esse modelo de cláusula padrão, mas a gente tem outros modelos também que, em tese, já estão funcionando e que as organizações precisam a eles se adaptar. A gente deve ter, aí, falando de transferência internacional, no primeiro semestre de 2025, o reconhecimento mútuo entre Brasil e União Europeia, países do GDPR, deve ter esse reconhecimento mútuo, Brasil e Europa, em relação ao grau de adequação desses países, né, Brasil e países da União Europeia que estão sob o GDPR. Isso deve acontecer até julho de 2025. Isso vai facilitar, claro, o fluxo de dados Brasil e países do GDPR. E de lá para cá também, o que pode ser uma questão importante para impulsionar a economia do nosso país. E uma outra questão também é que, após esse movimento de reconhecimento do Brasil como um país adequado por parte aí, da União Europeia, isso naturalmente também traz uma consequência positiva de outros países terem essa visão positiva em relação ao Brasil quanto ao tratamento de dados pessoais. E os últimos dois temas aqui, a gente deve ter aí algumas regulamentações acontecendo pela ANPD. A parte de direitos dos titulares deve ser regulamentada. Tem muita discussão aqui sobre qual é o prazo, né, especialmente aí para acesso àquele relatório simplificado do artigo 19, inciso 1º, o que é o imediatamente, de direitos titulares também a parte de portabilidade, então muita expectativa sobre algumas questões. Relatório de impacto, já houve aí uma consulta pública, então estamos aguardando a finalização disso. Segurança da informação, outro tema que deve sair também. O próprio diretor Sabá chegou a comentar que sairia neste ano, mas não deu tempo, né? Os padrões técnicos mínimos, então a NPD vai regulamentar quais são os padrões técnicos mínimos de segurança da informação, isso em breve deve sair, e as decisões automatizadas, temos agora uma tomada de subsídios aberta até o dia 24 de janeiro pela NPD, então uma tomada de subsídios muito completa, com 15 perguntas, com impacto em princípios, direitos, bases legais, boas práticas, então a gente entende que é super relevante que as organizações participem, quem ainda não tenha participado, tem aí 30, 40 dias aí ainda para participar. A questão de alto risco, crianças e adolescentes também, dados biométricos e autorregulação regulada, nessa questão do artigo 50 NPD, a gente espera que ela foque nessa questão também. E um outro tema, a gente deve ter um momento de fiscalização reforçado em relação à publicização do nome e canais de contato do encarregado, né? A gente já tem visto a movimentação da NPD oficiando empresas que não têm o nome do encarregado e os canais de contato de forma explícita na sua política de privacidade, no seu aviso de privacidade, enfim, então é importante que as organizações façam essa atualização, porque a NPD já tem oficiado empresas, como eu comentei. Incidentes de segurança, né, certamente existirão e a NPD vai abrir esses procedimentos. A questão de decisão automatizada e inteligência artificial, como é que esses temas se cruzam, raspagem de dados, agregadores de dados, crianças e adolescentes e direitos dos titulares devem ser temas aí que vão entrar na ordem de fiscalização da NPD. Então, são momentos de governança aí que podem ser ajustados pelas corporações. Vai lá, Caio, Rony. só para aproveitar aqui, depois a gente já passa para o próximo tema, alguns pontos que você comentou. Acho que, primeiro, a NPD, né, além desse fortalecimento, como todos sabem, estão acompanhando, o marco aprovado no Senado prevê a NPD como autoridade competente para regular, fiscalizar e sancionar a IA para setores que não sejam regulados, né? Então, obviamente que se for aprovado nesse sentido o projeto, de IA, se espera também, obviamente, uma reestruturação da NPD para conseguir atender a demanda de IA, né? Ela não consegue atender nem proteção de dados, quanto mais atender de IA se ela não for fortalecida. Então, há um compromisso aí político em relação a essa reestruturação da NPD, se o projeto for aprovado do jeito que está, né? Sobre transferência internacional de dados, o que a gente tem acompanhado, como se encerra o prazo de 12 meses, é o único prazo previsto ali na resolução para cláusulas contratuais padrão, agosto de 2025. Então, teoricamente, é um prazo para as empresas se adequarem a todos os mecanismos, né? Porque se tem esse prazo para cláusula padrão, apesar de não estar expresso na lei os demais estarem em vigor,
seria um prazo aí. Então, o que a gente vem acompanhando junto aos nossos clientes e atuando é de, óbvio, avaliar quais são os mecanismos adequados, inclusive para poder pedir a equivalência de cláusulas contratuais existentes em outros países, ou então cláusulas contratuais específicas ou as normas corporativas globais, né? Então, acho que, e vejam, a coordenação de relações institucionais e internacionais, que também cuida disso, tem só um coordenador e mais uma pessoa, pessoal. Então, assim, é muito importante se antecipar em relação a esses mecanismos, principalmente se for pedido aí a equivalência ou cláusulas contratuais específicas, além das normas corporativas globais. Sobre fiscalização, como essas resoluções que o Caio comentou, elas já estão em vigor, comunicado de incidentes, encarregado e a transferência internacional de dados em andamento, né, a gente precisa avaliar bem esses momentos, né? E a gente vê que as sanções já aplicadas, elas focam muito em relação à questão de transparência de comunicação NPD e aos titulares. Nas boas práticas de cibersegurança, tem inclusive uma decisão que fala sobre a guarda de logs, a ausência de guarda de logs, inviabilizando ali a avaliação do incidente, motivou uma sanção administrativa. E várias fiscalizações que a gente participa, a NPD, ela cobra um nível de maturidade equivalente a 4 anos já de vigência da lei, incluindo principalmente relatórios de o ROPA atualizado, relatórios de atividade de tratamento atualizados, também avaliação de legítimo interesse e a elaboração de relatório de impacto à proteção de dados, tá? Então, tudo isso vem sendo cobrado, tá? De uma forma geral. E é bom lembrar que a NPD ela já analisou e concluiu 20 processos e atualmente ela está analisando outros 17 processos de fiscalização, tá? Então, tudo isso está em andamento ali na NPD. Então, aqui é um resumo de como impacta os seus negócios e aqui, principalmente, a nossa sugestão é adequar, obviamente, toda a governança, além do advocacy em relação a esses termos. E só para finalizar, lá no Conselho, isso é público, a gente divulgou pelo CNPD, um dos temas elegidos pelos conselheiros na agenda regulatória, que constou na agenda regulatória que saiu essa semana, foi a questão da autorregulação regulada, que o Caio comentou. Então, a gente insiste muito nesse tema das empresas se anteciparem e desenvolverem não códigos de boas práticas, mas códigos de conduta que são efetivos e que as próprias empresas se obrigam a seguir no sentido da autorregulação. E que depois, pacificada, porque a regulação não acontece só por norma, a regulação pode acontecer por serviço, por produto, por atividade de tratamento. Uma vez pacificada essa autorregulação na sociedade, a gente pode pedir o reconhecimento na NPD e esse assunto ele está sendo regulamentado possivelmente no ano que vem. Então, é bom ficar de olho nesses códigos de conduta setoriais e desenvolverem esses códigos de conduta setoriais. Caio, vou passar aqui para você de novo, para conduzir cibersegurança e resposta a incidentes, pode ser? Tranquilo. Dessa parte de cibersegurança, a gente já endereçou um pouco a resolução 15 aí da NPD, uma resolução que saiu no começo desse ano, ela é de abril, então resolução que já tem uma certa maturidade, a gente vê lá várias obrigações em relação à comunicação de incidentes, questões sobre, inclusive, um relatório técnico do incidente, mesmo que ele não seja comunicado. Então, tem vários aspectos aí que têm sido observados, mas uma tendência que a gente tem visto aqui em relação a esse tema de cibersegurança e resposta a incidentes é um aumento não do número de incidentes de segurança de uma forma simplória, mas o aumento da gravidade dos incidentes de segurança, porque eles estão sendo cada vez mais direcionados para as organizações e os atacantes têm usado inteligência artificial para que eles consigam cada vez mais serem mais cirúrgicos em relação aos ataques que eles têm feito. Então, o que a gente tem visto é quando os atacantes conseguem entrar num ambiente seguro de uma organização, o impacto tem sido cada vez maior, né? Então, essa é uma questão, é uma tendência que a gente vê para 2025, o aumento do número de incidentes e da gravidade, o aumento da gravidade dos incidentes. E uma questão também que a gente quer aqui ressaltar, como já falamos, é o próprio aspecto de que o judiciário tem se debruçado sobre essa questão, além da NPD, desses casos que o Rony comentou, o próprio judiciário já tem dado suas decisões, então temos agora mais essa questão também para olharmos, né? O regulador, a NPD e o judiciário tendo decisão já do STJ e algumas decisões de primeira instância. Em relação a essa temática também, né, a gente vê
que dentro da agenda regulatória da NPD para 25, 26, como a gente comentou, ela colocou lá os padrões técnicos mínimos de segurança, então é um tema que a NPD vai aprofundar aí no próximo ano e em 2026. A gente vê também um foco muito grande nos conselhos de administração, que eles passam a ter papel e responsabilidade mais ativa no tema, então é um momento para as empresas repensarem como é que está sendo a condução desse tema dentro dos seus conselhos. A gente tem participado de várias reuniões de conselho aí, levando para os conselheiros e conselheiras quais são os temas de segurança da informação por um olhar jurídico que devem ser tocados aí dentro da organização. A gente traz muita importância da simulação de um processo de resposta a incidente, para que a gente conheça muito bem quais são as fragilidades, para que a gente saiba como reagir a um incidente de segurança quando for um ataque real. Então, esse tema também deve ser tratado aí dentro do Conselho, até em consequência da própria regulamentação trazida lá nos Estados Unidos pela ASEC. Então, esse contexto internacional tem chegado aqui no Brasil e nos conselhos de administração. Um outro tema também aqui que a gente traz é que a Política Nacional de Proteção de Cibersegurança deve ganhar mais força e a gente deve ter uma Agência Nacional de Segurança Cibernética agora em 2025. Esse tema já vem sendo tratado já há praticamente um ano e agora ele ganhou mais força com esses números de ataques que têm chegado ao nosso país e a gente deve ter, além da NPD, uma Agência Nacional de Segurança Cibernética, essa por um projeto de lei do Poder Executivo, né, como tem que ser uma agência relacionada e criada pelo Executivo, eles estão investigando, eles estão tentando entender de onde virá o orçamento para fazer frente a essa nova agência de segurança cibernética, mas devemos ter, até o final do próximo ano, aí, uma agência de segurança cibernética no nosso país. Então, são esses temas aí de tendências, fora também a gente tem um Conselho Nacional de Segurança Cibernética no nosso país, então a gente tem aí um fortalecimento dessa temática e um fortalecimento do Brasil em relação a como se posicionar para tentar conter tanto esses incidentes como os impactos desses ataques que têm sido aí muito fortes no nosso país. E o Conselho Nacional de Cibersegurança está trabalhando em vários GTs. Um dos GTs é justamente para definir o projeto de lei, a proposta de projeto de lei para essa agência de governança em termos de cibersegurança, né? E acho que é importante lembrar quando a NPD, quando ela fez análise de impacto regulatório sobre a resolução de dosimetria das sanções, ela fala sobre o benefício econômico auferido pelos agentes de tratamento indiretos. E quando ela cita isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fala que deixar de gastar dinheiro com medidas técnicas e administrativas pode ser um benefício econômico indireto, né? E a gente está falando isso para reforçar o budget, obviamente, dessas áreas em relação a essas possibilidades. E por quê? Porque essa também decisão do STJ que o Caio comentou, pessoal, é uma decisão que responsabiliza uma empresa por vazamento de dados em razão da impossibilidade dela comprovar a excludente de responsabilidade dela por não conseguir demonstrar requisitos mínimos de governança na perspectiva do judiciário, tá? Então esse ponto ele é muito relevante. E como o Caio comentou, isso começa nos conselhos de administração, e é por isso que lá nos Estados Unidos a SEC ela exige que os conselhos de administração tenham claramente ali descritos seus papéis e responsabilidades em cibersegurança, além da declaração pública de transparência em relação a incidentes cibernéticos que possam acarretar danos materiais, e tem todo um critério para avaliação de danos materiais. Então, isso é muito relevante. E vale ficar de olho também na União Europeia, na chamada DORA, né, que é a Digital Operational Resilience Act, né, que traz aí toda a questão de legislação de resiliência cibernética para instituições financeiras de uma forma geral, né? Então, todos esses temas são bem relevantes e aqui tem várias sugestões nossas em relação a isso, desde o Conselho de Administração como políticas públicas. Quando a gente fala de simulações de resposta a incidentes, pessoal, o que a gente vem fazendo também bastante não é só uma grande simulação. Às vezes, vamos avaliar e atualizar o score para saber se há risco ou dano relevante, e vamos tentar preencher o formulário da NPD. Quem aqui já tentou preencher o formulário da NPD em relação ao comunicado de incidente de segurança, né? Vejam o que vocês vão passar para preencher esse tipo
de formulário. Então, esse tipo de estratégia é muito interessante porque você analisa as medidas preventivas e reativas para saber se elas estão adequadas dentro da perspectiva que a NPD ela requer. Então, aqui são várias sugestões que a gente dá nesse sentido. Bom, o próximo item nosso aqui é governança digital estruturada, né? É um pouquinho para fazer frente em relação a todo esse cenário que a gente colocou de IA, proteção de dados e cibersegurança, né? Então, tem um relatório bastante bacana que o IAPP ele soltou e está citado no nosso e-book como fonte, pessoal, que traz aqui essa matrix, a matriz digital de governança em vários domínios, né? Que envolve a cibersegurança, privacidade e proteção de dados, mas não só isso. A questão de moderação de conteúdo, a questão de confiabilidade dos produtos, a questão de propriedade intelectual, o e-commerce, as questões relacionadas ao direito concorrencial. Na União Europeia, a gente tem o Digital Market Act também, além do Digital Service Act para moderação de conteúdo. Então, são todas questões ali que exigem cada vez mais que as empresas elas tenham uma governança digital que ela seja estruturada, né? E essa governança digital estruturada é justamente você ter uma solidificação aí, principalmente desse tripé, cibersegurança, proteção de dados e IA, em relação à sua governança digital, né? E cada vez mais as organizações, teoricamente, que estão no nível mais maduro, elas estão ali combinando comitês específicos para IA, junto com privacidade, numa governança mais ampla, justamente com esse objetivo de apoiar decisões éticas e estratégicas e garantir a conformidade com essas normas regulatórias, sejam locais, sejam globais, de uma forma geral. E isso também, essa governança digital estruturada, ela tem uma perspectiva maior em relação a métricas de ESG, porque todos esses nossos temas, e vocês vão ver lá no tema 11, a gente fala sobre a questão de meio ambiente, mas elas permeiam meio ambiente, questões sociais e questões de governança, ou seja, a gente está falando aqui de uma agenda de ESG. Aqui são só alguns números de alguns relatórios que demonstram essa governança digital estruturada. Por exemplo, o IAPP levantou que 69% dos Chief Privacy Officers, eles também são responsáveis já por governança de dados e ética de dados, né? 69% dos Chief Privacy Officers. Mais de 80% das equipes de privacidade, equipe de uma forma geral de privacidade, elas assumem outras responsabilidades além de privacidade. E um relatório recente conduzido aqui no Brasil pela Abrasca mostra a relevância do papel da liderança na governança de IA, ou seja, a importância do engajamento do Conselho de Administração e dos C-Levels em relação à estratégia de IA e à cultura do uso responsável dessa tecnologia, né? Então, aqui a gente também traz no nosso relatório várias sugestões nossas da governança digital estruturada, tá? Tanto na camada de primeiro nível, segundo nível e demais níveis em relação a essa estrutura de governança digital. Então, tem no nosso e-book todas as sugestões para como estruturar essa governança digital. O sexto tema, pessoal, que a gente traz é o tema da soberania digital, mas que ela seja uma soberania digital competitiva, né? Então, a soberania digital ela pode ser analisada sobre várias perspectivas. Tem a perspectiva jurídica, tem a perspectiva tecnológica, tem a perspectiva de cibersegurança e tem a perspectiva econômica, né? Ou seja, jurídica. Como você capacita um Estado de criar, implementar e fazer cumprir leis e regulamentos em um ambiente que não tem fronteiras físicas, né? A questão da tecnologia, o domínio de um país sobre infraestrutura digital, servidores, redes, data centers e tecnologias críticas. Questão de cibersegurança, medidas contra ciberataques, espionagem digital, manipulação de dados e proteção de infraestruturas críticas e sistemas estratégicos. Então, aqui são várias camadas ali que a gente vê um foco sobre essa soberania digital. Quando a gente vê o Plano Brasileiro de IA, ele foca muito na importância de sermos também desenvolvedores de IA. Então, a gente está falando de soberania em relação ao desenvolvimento de IA, né? E a gente vê uma tendência, por exemplo, na reforma tributária, tem um incentivo, uma alíquota específica ali em relação a empresas locais de cibersegurança, né? Em que pelo menos tem 20% do seu quadro societário composto por brasileiros natos. Você tem uma alíquota ali, um benefício fiscal específico para esse tipo de situação. Então, a gente vê aí uma tendência de regulações da área digital priorizando o mercado interno, mas aqui o nosso ponto, né? Sempre importante garantir o livre
acesso e facilitado as tecnologias mais inovadoras, independentemente ali da sua origem, desde que seja cumprida a legislação nacional. E o Brasil é uma potência para desenvolver tecnologias e para desenvolver as suas legislações próprias nesse tipo de situação, tá? Então, a nossa sugestão para esse tema é uma construção de uma estratégia de soberania digital que seja competitiva para que o Brasil ele possa se destacar no cenário global, cada vez mais digitalizado, mas deve vir com o livre acesso facilitado a tecnologias inovadoras, não importa a sua origem, evitando barreiras que prejudiquem a competitividade de empresas brasileiras, né? Por exemplo, a discussão sobre ter data center aqui obrigatório no Brasil para se cumprir a legislação é antiga, lá do Marco Civil da Internet, e foi rechaçado, felizmente. Ou seja, não importa onde os dados estão, desde que seja cumprida a legislação brasileira, né? Então, a gente vai ter essa discussão de forma intensa em 2025, tá? Então, esse é o tema da soberania digital competitiva. Gi, vou passar aqui para o Legal Design e centralidade do usuário para você. Boa, Rony, obrigada. Bom, pessoal, agora eu vim com um tema um pouco mais colorido, mais criativo aqui, mais inserido dentro desse contexto do direito digital e da inovação, que é justamente esse olhar do legal design e o foco no usuário, né, do documento jurídico. Então, eu acho que esse é um dos grandes exemplos de como o direito, ele sim, pode alavancar negócios, né? Acho que é importante destacar aqui que nessa jornada, né, do legal design, então, desde o nascimento até o momento atual, foi um período de amadurecimento que não foi rápido, não foi imediato, porque foi necessária ali uma mudança de mindset, uma mudança de cultura, desde o ensino jurídico até aqui o mercado jurídico, né? Então, dando alguns passos atrás, explicando um pouco dessa tendência, a origem dessa tendência, a gente identifica que existia um grande abismo comunicacional entre os advogados, operadores do direito com o restante da sociedade, né? Então, lá atrás foi feita uma pesquisa pela Animators at Law que identificou que advogados simplesmente aprendem de maneira muito diferente do restante da sociedade, né? Enquanto 53% dos advogados disseram que eles aprendem de maneira eficiente por meio da audição e por meio de experiências da prática, o restante da sociedade apontou ali, em 61%, disseram que a maneira mais eficiente de absorver conhecimento era por meio de estímulos visuais. Então, vejam, desde o momento em que o profissional do direito está sendo forjado ali na faculdade, já existia, né, essa separação, né, do mundo do direito com o restante da sociedade. E aí foi nesse cenário, né, que o legal design ele apareceu. Então foi criado ali atrás, em 2001, pela Colette Brushing, mas ele foi muito difundido pela Margaret Hagan, que é uma professora da Universidade de Stanford, e inclusive ela está à frente de umas maiores referências, né, no tema que é o Legal Design Lab, né, de Stanford. E é importante a gente destacar aqui que, embora algumas pessoas que, enfim, não têm muita familiaridade com relação ao assunto, possa pensar que o legal design, o visual law, ele está conectado a questões relacionadas à estética, né? Mas acho que é importante trazer aqui, compartilhar com vocês, que, na verdade, o legal design, o design em si, a essência do design, ele está ligado à resolução de problemas. Então, quando a gente olha para o mundo do direito, qual que é o problema? É esse abismo comunicacional, né, dos documentos jurídicos, da comunicação jurídica como um todo. Então, como resolver esse problema? E aí a gente tem verificado que o legal design ele é muito eficiente para garantir essa transparência e acessibilidade de documentos jurídicos, porque a gente usa metodologias para se aproximar do interlocutor. Então, quando a gente olha para o contexto jurídico, a gente tem vários stakeholders, né, no mundo jurídico. A gente tem os operadores do direito, a gente tem a justiça, a gente tem a sociedade como um todo, né? E como a gente empodera a sociedade como um todo nesse entendimento de informações jurídicas, né? É por meio de técnicas de legal design e visual law, né? Se antigamente a gente tinha essa visão de que o visual law era apenas algo desejável, uma boa prática, a gente tem visto aqui no dia a dia que essa é uma ferramenta
praticamente fundamental para a gente conseguir garantir a transparência nesses documentos, né? Então, um exemplo bem prático que eu dou aqui para vocês foi o caso, né, da NPD, nos casos em que a NPD nos casos que a NPD envolveu o Meta e o TikTok, justamente traziam essa problemática, né, de que faltava ali uma acessibilidade, uma transparência na comunicação relacionada à privacidade e proteção de dados nas plataformas deles, né? Então, foi muito relevante nesse contexto. A NPD ela está muito preocupada com o assunto e a gente enxerga que uma das principais ferramentas para viabilizar essa transparência é por meio de documentos em Visual Law, especialmente quando a gente olha para públicos vulneráveis, que são crianças e adolescentes, né? E aí, só para trazer aqui um número para vocês, o TIC Kids Online de 2023, ele apurou que 88% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos possuem sim perfil nas redes sociais, né? Então, essa presença online muito grande desse público realmente representa uma preocupação muito grande, né, das autoridades, porque considerando ali as limitações cognitivas, né, desse público, é comum que as crianças, especialmente, não tenham uma consciência ali da utilização dos seus dados pessoais para finalidades mercadológicas, né? Então, a gente identifica nesse contexto uma importância, um papel muito grande, né, de documentos em Visual Law. A gente está falando aqui de políticas de privacidade, está falando contratos, termos de uso de sites e plataformas, né, de realmente utilizar uma outra abordagem para empoderar esse público que vai ter acesso a essa informação jurídica no entendimento jurídico, né? Então, quando a gente olha de como essa tendência vai ali na prática, né, impactar o negócio das empresas, acho que se eu pudesse ser bem resumida aqui, né, a gente vê dois ganhos muito relevantes na aplicação de legal design nesses documentos. Primeiro, é um ganho reputacional. E aí eu trago para vocês, não sei se vocês já viram, mas assim, é um case incrível, que é a política de privacidade da Lego em formato de vídeo, né? Então, a Lego ela ganhou muito do ponto de vista reputacional quando ela lançou essa política. A gente sabe que a Lego ela tem um público majoritariamente formado por crianças, e existia de fato um desafio jurídico muito grande de comunicar informações técnicas de privacidade para esse público. E como eles romperam com essa barreira, né, comunicacional, eles fizeram um vídeo em que o protagonista do vídeo era um bonequinho do Lego. Então, eles iam explicando, né, a questão de como o Lego utilizava ou tratava os dados pessoais, quais eram as medidas de segurança, por meio de peças de Lego. Então, acho que esse é um case incrível aqui, que eu destaco, que é muito esse olhar para o interlocutor, né? Rony, você quer falar alguma coisa? Você abriu... Eu quero... Não, Pode. Só duas coisas. Acho que é importante, na decisão do Meta, pessoal, a questão do legal design tá muito clara ali. Por exemplo, a NPD analisa que aqui no Brasil, para o treinamento de IA, o usuário ele tinha que superar cerca de 7 ou 8 camadas até poder exercer o seu direito de oposição. Tipo, então, o design de camadas ali estruturados não permitia, segundo a NPD, naquele momento, que o usuário ele se opusesse em relação ao treinamento de IA. E a questão da transparência, isso é a questão do legal design, a questão da transparência não houve uma campanha de transparência em relação a tanto essa atualização da política de privacidade, quanto também em relação ao direito de oposição, né? Então, é um caso muito clássico sobre isso. No caso do TikTok, a questão do legal design é muito relativa à aferição de idade. Como que você vai aferir idade em relação ao design jurídico e qual que é o momento em que você consegue aferir essa idade, que é um problema global, não é um problema só aqui no brasileiro. E só para complementar, se não for em relação à centralidade do usuário, as exigências legais elas começam a ter cada vez mais na pauta em relação ao legal design e ao visual law. Por exemplo, o marco regulatório de IA aprovado no Senado prevê, em relação à explicabilidade e à transparência, essa obrigação de você conhecer quem vai ser afetado pela IA e conseguir passar uma informação transparente em relação à inteligência artificial. Então, por isso que, seja em relação a adquirir a confiança do usuário, seja em relação a cumprir a obrigação legal, uma tendência muito impactante realmente para 2025. Vai lá, Gi.
Obrigada, Rony, pela complementação, é super relevante. Até só vou emendar um ponto, você trouxe essa questão do legal design, né? Nesse olhar da experiência de fato do usuário, nessa jornada em que ele está navegando pelas plataformas. Vale destacar aqui um benchmark super relevante, que é a ICO, no Reino Unido. Ela publicou e atualizou recentemente um guia específico de design para plataformas voltadas para crianças. Então, desde ele traz ali uma tabela que é dividida por faixa etária e como você permite uma acessibilidade, uma navegabilidade com olhar para a criança, com olhar de proteção, né, dos direitos de privacidade para essa criança e para esse adolescente. Então, acho que é um tema que está super em alta mundialmente, né? A gente vê, inclusive, autoridades de internacionais, de outros locais, com esse mesmo olhar, essa mesma preocupação com relação ao design para criança e para adolescente. Bom, só voltando aqui para fechar esse assunto, né? A gente estava falando dos ganhos, né? Do ponto de vista de negócio, quando as empresas elas olham para essas questões de legal design e visual law. Então, primeiro eu estava falando da questão reputacional, e aí no final do dia tem um que é muito importante, que é a eficiência de custo, né? No final do dia, tudo acaba se traduzindo um pouco em valor e como que isso converte, qual é o ROI, né, desse esforço para a empresa. Então, o que a gente pode destacar aqui é que foram feitas já algumas pesquisas de mercado em que, sim, você utilizar o legal design, especialmente ali o visual law, com uma estratégia de legal design, pode ter um impacto direto para a redução de custos operacionais, né, em atendimento de saque, em apoio jurídico e até, consequentemente, na redução de exposição legal e regulatória, como a gente comentou nesse caso da NPD, né? Foi aqui só para trazer exemplos práticos, foi apurado em pesquisas numa montadora de carros francesa que identificou o saving de 2 horas e meia por advogado da área contratual com relação a negociações contratuais. Por quê? Porque o contrato já era disponibilizado em Visual Law, ou seja, o contrato era muito mais facilmente compreendido, né, pelo público-alvo ali que ia ser impactado com aquele contrato ou pelo fornecedor, e isso gerava menos dúvidas, menos necessidade ali de horas para a equipe jurídica ficar focada no gerenciamento desse contrato. Um outro caso também que foi identificado é uma taxa de 92% de entendimento de uma política de privacidade de uma plataforma de games que o público é adolescente. Então, a gente consegue já, a partir de um momento um pouco maior de maturidade com relação ao tema, ter algumas métricas e identificar realmente o ROI, né, desse tipo de iniciativa. Eu acho que é isso, a gente pode passar para o próximo, Rony. Gi, só em razão do tempo, a gente vai ficar até 11h15, então acho que vão mais 5 minutinhos nesse tema e depois a gente passa rápido pelos outros. Pode ser? Fechado. Tá bom, pode ser, claro. Bom, pessoal, um outro tema aqui, que é um tema super apaixonante, é o tema de legal marketing. E a gente estava falando muito de centralidade do usuário, centralidade, né, no consumidor final. E assim, e aqui dentro desse contexto do digital, da inteligência artificial, a gente conectou um tema muito relevante, que é uma grande tendência hoje quando a gente olha para marketing, que é o momento, uma era que a gente tem vivido aqui, que é a era da hipersegmentação, né? Ou seja, a clusterização do público-alvo na comunicação publicitária em grupos ali menores, com características específicas comportamentais, sociais, demográficas muito restritas, né? Então, por que isso é uma grande tendência, né? Foi feita até uma pesquisa recente pela McKinsey que existe sim uma expectativa muito grande dos consumidores em serem impactados por interações personalizadas pelas marcas. 76% dos respondentes afirmaram que eles ficam frustrados quando a marca não se dirige de maneira personalizada, né, para eles. Então, dentro desse contexto, né, os CMOs, que são os executivos de marketing das empresas, né, responderam ali uma pesquisa na Europa que a grande tendência para 2025, o foco de investimento, né, para marketing em 2025 é a priorização do investimento para o uso da inteligência artificial nos processos de marketing e também no gerenciamento de personalização da jornada do consumidor. E qual que é o grande desafio?
como que a gente responde esse dinamismo da comunicação publicitária em timings super exíguos de maneira personalizada com eficiência em custos? É justamente isso, é a inteligência artificial. Então, a gente tem visto que o marketing, especialmente as áreas de marketing, tem utilizado a inteligência artificial como uma ferramenta muito relevante para justamente atingir essa comunicação personalizada com o consumidor final. E aqui eu vou destacar rapidamente 3 tendências práticas de como que acontece essa hipersegmentação, né? Primeiro, por meio de microtargeting, que é a utilização de dados pessoais para segmentar e entender ali aqueles grupos específicos de consumidores com mensagens super personalizadas. E aqui eu já destaco para vocês uma preocupação jurídica, que é justamente uma base legal e uma transparência com relação aos dados pessoais para essa finalidade de microtargeting. Segunda tendência dentro desse contexto, a utilização de influenciadores digitais virtuais. Então, a gente está falando ali dos personagens que são podem ser gerenciados por empresas ou profissionais, né? E que vão representar ali uma celebridade já humana, ou então podem ser totalmente fictícios, como, por exemplo, a gente tem a Aitana, que é uma influenciadora digital virtual, que ela foi gerada, inclusive, com inteligência artificial. A gente tem a Emma Graham, a gente tem ali o Michela, que são totalmente ali virtuais e que tem sido uma grande tendência. E por que tem sido uma grande tendência dentro do marketing? Por 3 motivos. Primeiro, por uma questão de custo, né? Então, a gente tem ali uma questão de uma facilidade de adaptação do material publicitário para diferentes tipos e perfis de consumidor ali, permitindo ali uma clusterização maior, inclusive em outros idiomas, né? A gente tem aquele caso do anúncio do Beckham, que teve ali o deepfake dele falando em várias línguas, então a gente tem essa possibilidade de segmentar e personalizar a mensagem publicitária. A gente tem a facilidade de tempo, ou seja, como é uma criação de conteúdo sintética, é muito fácil você rodar isso por meio de uma solução de inteligência artificial e você ganha uma velocidade muito maior. E o terceiro ponto é a questão da assertividade. Se as marcas utilizam ali um influenciador virtual, é muito fácil que as empresas elas possuam ali total controle editorial da mensagem publicitária que vai ser comunicada, né? E por fim, a última tendência aqui para a legal marketing são os micro-influenciadores. Está muito conectado a essa questão de hipersegmentação, mas a gente tem notado ali uma tendência muito grande, tanto avatares digitais quanto pessoas físicas mesmo, que vão atingir ali um setor muito específico, né? Uma comunidade muito específica de pessoas, ou seja, nichos altamente específicos de audiência, oferecendo ali mais credibilidade e engajamento para esse público, tá? Então, assim, de forma muito rápida, é isso. Eu acho que a gente tem aqui, e só para fechar aqui, Rony, algumas sugestões bastante relevantes com relação a esse tema, que é a questão principalmente do fortalecimento da literacia, né, dos grupos afetados, como o time de marketing jurídico das empresas, com relação a essas questões de inteligência artificial, microtargeting, etc. A aplicação de cláusulas contratuais muito robustas, que conecta com o que você disse anteriormente, né? Então, contratos com cláusulas de inteligência artificial com agências de publicidade, enfim. E, por fim, o monitoramento de conteúdos publicitários para verificar, de fato, a conformidade com a legislação e a autorregulamentação publicitária. Boa, Gi, obrigado. A gente tem mais 5 minutinhos, pessoal, só para caminhar para o fim aqui. A nona tendência, educação midiática e literacia digital, né? Enfim, acho que a discussão toda em cima sobre desinformação, sobre os riscos em relação ao conteúdo digital, a discussão relacionada também a discurso de ódio, a compreender como que funcionam todos esses mecanismos complexos e cada vez mais a gente tem políticas públicas e legislações endereçando esse tema. A gente tem a Política Nacional de Educação Digital de 2023, a gente tem a Estratégia Brasileira de Educação Midiática de 2023, a gente tem a questão da discussão do projeto de lei, o 2628, de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, que deve ganhar corpo em 2025. A gente também tem um PL sobre inclusão digital de idosos. A gente tem toda a questão do marco regulatório de inteligência artificial, que também traz essa questão de educação e literacia digital. A Política Nacional de Cibersegurança também traz isso.
fora a questão da lei das apostas eletrônicas, que também traz essa discussão. Então, essa é uma perspectiva sobre educação midiática e literacia digital muito relevante. Integridade da informação e devido processo informacional. Então, a gente tem aí a discussão intensa sobre a moderação de conteúdo online. Esse assunto está sendo discutido atualmente, semana passada, esta semana, sobre o artigo 19 do Marco Civil no STF, e a decisão tem várias questões que falam sobre o devido processo informacional, né, o Digital Service Act. A legislação na Alemanha, a NetzDG, fala sobre esse ponto, e a decisão do ministro Toffoli em relação ao artigo 19, ela pode afetar muito mais do que as redes sociais, né? A decisão do relator traz uma questão de responsabilidade objetiva ali em relação ao impulsionamento, por exemplo, de qualquer tipo de conteúdo que possa ser lesivo, né? Então, essa discussão ela é bastante intensa, e a nossa sugestão para este tema aqui é que as plataformas digitais na moderação de conteúdo, independentemente da inconstitucionalidade ou não do artigo 19, elas exerçam o seu devido processo informacional, ou seja, elas sejam transparentes e consigam moderar de uma forma efetiva o conteúdo online em relação a todas as práticas, e que remete aí o devido processo informacional ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa em relação à suspensão, à remoção de conteúdo, à suspensão de uma conta, ao banimento de uma conta, por exemplo. As pessoas precisam saber como que isso funciona para poder exercer o seu contraditório, as plataformas precisam exercer isso de uma forma efetiva. O tema 11 que a gente comentou também permeando aí toda a discussão sobre A, mas vai muito além de A, é a sustentabilidade digital e a questão do Green Tech, né? Então a gente traz aqui, por exemplo, o PL de IA, pessoal, não o plano brasileiro, o próprio PL aprovado no Senado fala sobre o fundamento do desenvolvimento da IA, proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento ecologicamente equilibrado. Prevê, dentro do Conselho de Cooperação Regulatória de IA, o CRIA, em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente, a questão de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de programas de certificação para redução do impacto dos sistemas de inteligência artificial no meio ambiente, né? E prevê obrigações específicas, por exemplo, para os modelos de propósito geral, a questão relacionada a demonstrar os testes e análises adequados ali de impactos ao meio ambiente. Então, essa é uma questão muito relevante, sendo tratada em IA, sendo tratada na questão também relacionada a data centers da sustentabilidade digital. E, por fim, e não menos importante, pessoal, a discussão de neurodireitos, né? A gente vê um avanço acelerado de neurotecnologias que permitem a coleta, análise de informações relacionadas à atividade cerebral, como emoções, reações, intenções, níveis de atenção, e esses dados todos, eles possuem um potencial muito grande para fins médicos, educacionais e comerciais, mas obviamente que levam aí a preocupações éticas e de privacidade, né? Então, a gente vê aí várias tendências aí acontecendo ao redor do mundo inteiro em relação a neurodireitos, e lembrando que o AI Act, ele já prevê como sendo hipótese vedada de IA, por exemplo, a manipulação do comportamento humano de maneira intencional, explorando vulnerabilidades das pessoas devido à sua idade, condição física ou mental, e que isso possa resultar eventualmente em danos físicos ou psicológicos, e também veda expressamente, por exemplo, sistemas de IA usados para avaliação social, o chamado score social. Então isso pode ali resultar também numa questão relacionada a neurodireitos. E só para a gente finalizar aqui dentro do nosso prazo, pessoal, e aqui tem a questão das sugestões, e a gente traz medidas de governança, inclusive, para neurodireitos, eu queria só colocar aqui de novo o nosso e-book, e ir para a última página, pessoal, aqui do nosso e-book. Espera aí, estou chegando lá. Porque eu queria fazer um agradecimento especial. Primeiro a vocês que estiveram com a gente nessa manhã, mas queria fazer um agradecimento aqui em nome do VLK, toda a equipe, que esse foi um trabalho coletivo de todo o time aqui do escritório, tá? Então, não estamos vendo. Não estão vendo? Não, pode colocar. Então peraí, só um segundo. Desculpa. Pronto, agora sim. Tá bom. Então, pessoal, um agradecimento super especial, trabalho coletivo aqui no final do ano, todo mundo dando um gás, a gente se dividiu aqui
para cada um de nós minutar a parte inicial e depois a gente fazer essa grande revisão e essa grande entrega. Então, nominalmente aqui, a Ale Krastinski está embarcando para a Arábia Saudita, ela vai participar do IGF, o Internet Governance Forum. Bruna Bigas, a Giovana Milanese, que está em férias, não pôde estar aqui hoje com a gente. O Jean está aqui com a gente, Santana. O Matheus Lamônica, nosso querido estagiário, futuro advogado, já passou na OAB, também está em férias. A Núria Balchali, que está aqui com a gente. O Paulo Sarmento, que está aqui com a gente. E a Verônica Barros. E também um agradecimento especial para quem ajudou a gente no design, no layout, em tempo recorde, a Jennifer Santos, que está aqui com a gente. Jenny, super obrigado também. Então, pessoal, foi um trabalho super coletivo, essa é uma obra coletiva muito bacana, a gente está muito contente em poder fazer essa entrega para vocês, a gente espera que isso ajude muito vocês aí no ano de 2025, super obrigado pela presença de vocês, a gente vai divulgar agora o e-book nas nossas redes sociais, a gente vai mandar para vocês também por e-mail, desculpem aqui a nossa correria, né, a gente acha que vai dar tempo, nunca dá tempo, são muitos temas relevantes aqui. O Caio e a Gia, eles falam muito, pessoal, então me desculpem aí, porque eles falam muito. Eu que sou muito mais sucinto aqui, eu consigo... É brincadeira, pessoal, é uma brincadeira interna isso. Mas, enfim, a gente queria agradecer muito a parceria de todos vocês durante 2024, desejar aí um período de descanso, um bom Natal, um feliz Ano Novo. E a gente fala muito isso, né? No nosso decálogo está que um dos itens é o relacionamento a longo prazo, né? Então, a gente sabe que tem a pessoa jurídica, mas as pessoas jurídicas elas são feitas por pessoas físicas. Então, a gente gosta muito de estabelecer esse relacionamento próximo a longo prazo por pessoas e para pessoas. Então, é isso aqui que a gente está fazendo hoje. Novamente, pessoal, antes aqui querendo abrir para o Caio, para a Gi, demais colegas, mas queria desejar aí um feliz Ano Novo e um bom Natal. Acho que é isso, né? Vai lá, Gi, falo depois. Não, eu só queria agradecer aqui, a gente fala muito de relacionamento a longo prazo, acho que é isso mesmo. Então, queria agradecer a todos do time do VLK, aos nossos queridos clientes, um Feliz Natal, um bom ano de 2025, pessoal. Obrigada. Bom, queria agradecer mais uma vez aqui também ao nosso time, Ale, Bruna, Giovana, Jean, Matheus, Núria, Paulo, Verônica e a Jenny. Eles foram sensacionais mesmo, aí deram todas as milhas, né? Não foi só a última, mas todas para esse material sair. E a gente fica feliz aqui pelo feedback de vocês. A gente está aberto aí para o que vocês tiverem de sugestões, de temas, e até se não concordarem, quiserem acrescentar algo. Eu estava até pensando aqui, a gente pode monitorar para depois, no ano que vem, a gente dizer o quanto que a gente acertou das tendências ou não, né? Vamos ver aí se a gente estava afiado na nossa bola de cristal ou não, né? Então, é isso, pessoal. Obrigado. Boas festas aí a todos e a todas, e aproveitem aí em família esse período gostoso de final de ano e começo. E a gente fica aqui à disposição para o que vocês precisarem. Se quiserem discutir algum tema, contem conosco. Um abração a todos e a todas. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.